comemorado a Reforma Protestante. Ela aconteceu então em 1516, em dia 31 de outubro. Por que falar da Reforma Protestante nos dias de hoje? O que isso pode, trazer para nós, acrescentar na nossa... Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo tem se feito, Por que ir à igreja e ouvir a respeito de um livro escrito, que foi começado a ser escrito há mais de 4.000 anos? Por que meditar nessas palavras? Será que os filósofos de hoje em dia não têm muito mais sabedoria para nos agregar, para nos passar do que um livro antigo, velho, mofado, retrógrado, machista, patriarcal? Isso é o que passa na cabeça das pessoas que não conhecem a Bíblia e não conhecem o Deus da Bíblia principalmente. Porque tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia, mas não conhecem o Deus da Bíblia. E conhecer o Deus da Bíblia é que faz a Bíblia ter sentido. A Bíblia pode ser lida como um livro histórico, como um documento histórico. A Bíblia pode ser lida como filosofia, pode ser lida até como poesia. Mas para quem acredita em Jesus, para quem acredita em Deus, a Bíblia não é só um livro com algumas histórias inspiradoras. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, nesse movimento da Reforma Protestante, 5 princípios foram estabelecidos, foram pensados, foram instalados, O pensamento teológico a partir da Reforma Protestante começou a se desenvolver, e a gente estava fazendo anteriormente uma série sobre igreja, onde a gente falou que Cristo era a pedra onde a igreja era fundamentada e era erguida sobre Jesus. E se Cristo é a pedra, depois vieram os apóstolos, os pilares da igreja são esses 5 conceitos chamados as 5 solas da Reforma Protestante. Hoje eu vou falar sobre uma sola, que não é a sola do sapato, é a ruim de pastor, É a sola Escritura, é somente a Escritura. Por que a gente acredita na Escritura? Será que a Escritura ela é confiável? Será que ela pode ser levada em consideração nos dias de hoje? Será que a gente pode dar crédito a ela? E são essas coisas que nós vamos meditar nessa noite. Só para trazer assim um panorama mais... Só para vocês entenderem o que estava acontecendo naquela época. A Igreja Católica, além de ser a igreja no aspecto espiritual e religioso, ela também era um império. Ela constituía reis, tirava reis. Então ela tinha poder máximo. A instituição igreja tinha poder máximo sobre todo o império. E bem nessa época em que Martinho Lutero começou a estudar teologia, começou a formular essas teses, o Vaticano estava sendo construído. Então, a própria Igreja Católica estava abusando das pessoas, da sua autoridade, das pessoas, para captar recursos para construir o que hoje é o Vaticano. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir no Vaticano, mas é algo triste e espetacular ao mesmo tempo. Espetacular por causa da sua arquitetura, por causa da riqueza arquitetônica, cultural, mas é triste porque pessoas foram esfoladas, foram mortas, foram abusadas para que aquilo lá fosse construído. E tem uma história engraçada que eu queria compartilhar com vocês, de um desses caras que cobrava impostos e cobrava, na época eram chamados de indulgências. O que eram indulgências? É o que a gente chama hoje de comprar um terreninho no céu.
Literalmente, na verdade eles compravam, tu pagava um valor para tirar um parente do inferno, ou para que tu não fosse para o inferno, para que tu pagasse pelos teus pecados em moeda corrente. Eu não sei vocês, mas eu ia dever uma grana para a igreja se fosse para pagar pelos meus próprios pecados. Provavelmente eu não conseguiria pagar, eu ia estar no SPC de Deus se eu tivesse que pagar em real pelos meus próprios pecados. E aí tinha um monge chamado Tetzel. Esse era um monge dominicano, e ele vendia essas indulgências. Ele ia nos povoados e ia vendendo indulgências. E ele cantava uma canção que dizia assim: tão logo o seu dinheiro cai em minha caixa e a tua alma pula fora livre do fogo do purgatório. E era isso que a igreja pregava. Então Lutero, ao estudar a Escritura, Lutero, ao estudar a Bíblia, ele viu que isso não tinha fundamento algum. Ele viu que isso não tinha fundamento algum. Não existia por que a igreja fazer isso. Que não tinha base bíblica nenhuma para se fazer isso. Então olha que interessante. Um ladrão chegou perto desse cara, o Tetzel, e ele perguntou assim: quanto custaria uma indulgência para perdoar todos os meus pecados? E aí o Tetzel falou para ele: os meus pecados passados. Ele falou: 1000 peças de ouro. E quanto custaria para perdoar todos os meus pecados futuros também? E aí o Tetzel falou para ele: mais 2000 peças de ouro. Seriam 3000 peças de ouro, né? E aí o cara falou: então, aqui está, muito obrigado. Pagou as 3000. E o ladrão disse: aqui está um daqueles pecados futuros que eu acabei de pagar. Pode me passar todo o dinheiro de volta. Sabe aquela história de quem rouba ladrão tem 1000 anos de perdão? Foi o que o cara fez. Não, errado não está, né? Como diz o meme aquele, né? Errado não, se ele pagou pelos pecados futuros, está tudo certo. Acho que ele foi bem esperto. Talvez até faria o mesmo. Mas aqui a grande questão da reforma protestante, eu acho que é muito válido para os dias de hoje, é: quem é a autoridade? Quem é a autoridade na vida das pessoas que são religiosas, das pessoas que são cristãs? A igreja ou a palavra de Deus? A igreja ou a palavra de Deus? Se a gente trouxesse assim para o mundo político, quem é a autoridade? A Constituição brasileira ou o presidente? Então a palavra de Deus é a autoridade. Só que não era na época. E a discussão toda girou em torno disso. Lutero escreveu 95 teses, desmascarando a Igreja Católica dos seus abusos, das suas imposições. E isso gerou um rebuliço na Alemanha. Naquela época a Bíblia só podia ser lida pelos monges, pelas pessoas que eram religiosas. Meu pai conta uma história que até 50 anos atrás, quando ele era pequeno, ele era coroinha, a missa lá no interior do Rio Grande do Sul era rezada em latim e de costas para o povo. Agora imagina só, se eu não estivesse falando português, se eu não estivesse entendendo, que sentido teria eu falando em grego aqui virado de costas, vocês não entendem nada do que eu estou falando. Só que Lutero, lá naquela época, ele traduziu a Bíblia direto para o hebraico, para o alemão. Não só traduziu a Bíblia, mas ele colocou a Bíblia na mão do povo. Então as pessoas começaram a ler a palavra de Deus. E isso revolucionou. Ele não só colocou a palavra de Deus na mão das pessoas, mas isso teve implicações políticas, isso teve implicações educacionais. Porque na época só quem podia ler eram os nobres e eram o clero. Então, faculdades foram fundadas, escolas foram fundadas para alfabetizar as pessoas, para que elas pudessem ler a palavra de Deus. Até hoje tem
faculdades luteranas, colégios luteranos por aí por causa disso. Então a cultura e a sociedade atual devem muito a esse acontecimento da Reforma Protestante. Talvez você veio aqui e está vendo a gente falar sobre a Reforma Protestante e tal, mas o que isso aí tem a ver comigo? Tem muita coisa a ver com a gente. Teve desdobramentos até hoje. Só que tem um detalhe. Lutero, ele nunca quis romper com a igreja. Ele nunca quis brigar com a igreja. Ele apenas quis que a igreja revisse aquilo que estava errado. O grito de Lutero foi apenas: voltem para a Escritura. Voltem para a Escritura. Hoje em dia, com tanto youtuber, com tanta pregação na internet, com tanto mestre por aí, como distinguir a voz de Deus? Como distinguir a voz de Deus? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer nessa noite. Como distinguir a voz de Deus em meio a tanto ruído e tanto barulho? Então eu quero entrar com vocês aqui, quero ler algumas passagens com vocês. Eu vou pedir para vocês abrirem em 2 Timóteo, capítulo 3. Enquanto vocês abrem, eu vou ler mais 2 versículos aqui, só para a gente fazer uma introdução. Nós, cristãos, cremos em um Deus vivo. E nós cremos não só num Deus que é vivo, como uma planta é viva, mas nós cremos em um Deus vivo, pessoal, e que fala com os seres humanos em linguagem inteligível. Em Hebreus capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte: nós cremos em um Deus vivo, não em um Deus vivo, mas em um Deus que fala com os seres humanos. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Eu estou lendo outro versículo, já vou entrar no versículo que vocês vão ler. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que os nossos próprios olhos nós vimos, o que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi manifestada. Então Deus fez questão de se revelar a si mesmo, através de palavras, através de atitudes, e nos últimos tempos, através do Filho. Deus se revelou em Jesus. Um dos nomes de Jesus é Emanuel, e Emanuel quer dizer Deus entre nós, ou Deus conosco, ou seja, Deus se fez carne, Deus desceu do céu, do seu trono da glória, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Por isso que a gente cantou aqui: e o Verbo se fez carne. Jesus se fez carne. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a própria palavra. Jesus é a revelação de tudo que o Antigo Testamento quis mostrar para o povo. Ele mostrou pessoalmente em Jesus. Deus mostrou pessoalmente em Jesus. Ele é a própria palavra de Deus. Agora vamos ler o texto que a gente abriu aí. Então Paulo, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Paulo aqui está dando um conselho para Timóteo,
Um conselho de um apóstolo para um jovem pastor, alguém que ia enfrentar desafios na sua jornada como pastor. E prestem atenção, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas para mim a Bíblia soa muito atual. Muito atual. Vamos ler. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando a piedade, negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao entendimento da verdade, ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambes resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambes. Mas vocês têm seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri? Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, prestem bem atenção nesse versículo. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e de que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Até aí. Então aqui Paulo fala várias coisas. Paulo fala que viriam dias em que as pessoas rejeitariam a verdade e procurariam mestres que falariam aquilo que elas querem ouvir. Parece que Paulo já previu os coachings, né? Já era previsto. Coachings teológicos, tá? Teologia do coaching, estou falando sobre teologia. E aqui ele retrata o porquê que as pessoas se voltam contra a verdade. Porque elas têm um coração caído, arrogante, egoísta, avarento, blasfemo, desobediente. Porque o ser humano, ele está morto em delitos e pecados. Naturalmente, o ser humano não quer se submeter a Deus. O ser humano quer que Deus se submeta a ele. Esse é o estado natural do ser humano. Mas Paulo diz para Timóteo, para Timóteo ficar longe dessas pessoas. Aqui ele está falando também sobre os falsos mestres, que nos últimos dias surgiria muitas pessoas falando em nome de Deus e confundindo as pessoas. Não parece atual? Não parece quanto enganador falando em nome do Evangelho na TV?
Quantas pessoas interessadas no seu dinheiro em nome de Jesus? Quantas pessoas vendem Jesus como um meio para conseguir aquilo que as pessoas querem? Só que olha a teologia de Paulo, que fala que aquele que quer seguir a Jesus, quer ser piedoso, quer seguir de fato a verdade, vai sofrer perseguições. Experimenta ser um pouquinho mais cristão no teu trabalho, para ver se você não vai ser perseguido. Experimenta falar de Jesus. Enquanto você está calado, você é bem quisto, está tudo bem. Agora, se você se posicionar diferente do modus operandi do mundo, com certeza você vai sofrer perseguição. Aqui Paulo fala sobre a importância das sagradas letras. Aqui Paulo fala sobre o Velho Testamento. Paulo está falando para Timóteo, que foi instruído pela sua avó. Ele conhecia o Velho Testamento. E o Velho Testamento era a palavra de Deus inspirada. A palavra inspirada aqui é a mesma palavra de sopro, foi soprado, foi inspirado, assim como Deus soprou a vida no ser humano, Ele soprou essas palavras para que os seres humanos conhecessem a Ele. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar com vocês aqui é que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Para nós cristãos, nós cremos que a Bíblia é divinamente inspirada. Ela é divinamente inspirada. É por isso que ela precisa ocupar nas nossas vidas um lugar central. Como um cristão que quer conhecer a Deus, que quer conhecer quem Deus é e quer andar com Deus, pode andar distante da Bíblia. Como se conhece a Deus, se não pela sua palavra? Nós, querendo ou não, nós precisamos aceitar que Deus escreveu uma história. Ele é um dramaturgo, e Ele escreveu uma obra, um livro, e Ele entregou nas nossas mãos. E para conhecê-lo, como Ele pensa, como Ele sente, qual é o propósito, qual é o final de todas as coisas, nós precisamos estudar esse livro, e é isso que nós viemos fazer aqui hoje. Eu não sei qual foi o desejo que você veio aqui nessa noite. Talvez você veio esperando que eu revelasse algo especial sobre a sua vida, sobre o seu futuro, fizesse algum feitiço que pudesse melhorar a tua vida, mas eu não tenho nada disso para oferecer. Eu tenho apenas a palavra de Deus, aquela que criou tudo aquilo que nós vemos, e ela é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. O mesmo Deus que criou o universo nos entregou um manual de instrução. O brasileiro não gosta muito de ler o manual de instrução, né? Provavelmente você comprou o seu carro e jogou o manual ali e nem leu. Ou você comprou um eletrodoméstico e sai fuçando celular. Quem é que leu todo o manual do celular aí? Levanta a mão. Então precisa haver uma mudança de cultura também dentro de nós. Deus nos deu o manual da vida e a gente precisa ler. É por isso que aqui na igreja a gente incentiva muito a leitura. A gente dá livro de presente, a gente está sempre instigando as pessoas a lerem, né? Se a pessoa ela não gosta de ler a Bíblia, a gente dá livro de teologia que é um pouco mais mastigado, mais fácil, que vai apontar para a Escritura e daqui a pouco ela vai estar lendo a Bíblia.
Não existe, prestem bem atenção, não existe como ser cristão sem ler a Bíblia. Não existe como ser cristão sem ler a Bíblia. Não existe. Ou pelo menos ouvir. Eu falo assim, mas é pessoa que é analfabeta. Eu conheço vários casos de pessoas que eram analfabetas e a senhora pedia, pastor, por favor, vai lá na minha casa para ler a Bíblia para mim. Hoje tem audiobook, tem a Bíblia falada. Uma voz até mais bonita que a minha, do Cid Moreira. Então não tem desculpa. Então a Bíblia, isso precisa ficar gravado, isso precisa trazer uma confiança, uma segurança em nós, de que a Bíblia não é um mero livro, não é mais um livro, de que a Bíblia foi inspirada por Deus, e ela é a palavra de Deus. Então não deixe ela pegando poeira na sua casa, leia a sua Bíblia. O segundo ponto é que a Bíblia, ela é confiável. A Bíblia é confiável. Eu não sei se vocês conhecem muitos atributos de Deus, mas um dos atributos de Deus é que Ele é perfeito, de que Deus não erra. Deus não erra. Então eu quero fazer um raciocínio lógico com vocês. Se a Bíblia é a palavra de Deus, se Deus nos deu a palavra nele, registrado nos 66 livros da Escritura, e Deus é perfeito, e foi Ele que inspirou todas as Escrituras, logo, um Deus que não erra e que é perfeito, não nos deu um livro cheio de equívocos e de erros, nos deu um livro confiável. Deus não erra, Deus não falha. Ele se revelou para nós, inspirando homens para escrever a Bíblia. A Bíblia é o documento antigo que tem maior número de cópias, ou seja, ele é o livro, ele é o documento, como documento histórico, ele é o documento mais confiável. Tem uma matéria na faculdade de teologia, nos livros de teologia sistemática, que fala só sobre isso, que é bibliologia, que é o estudo da veracidade, do comprovar que a Bíblia realmente é fato, não foi alterada. A Bíblia não é confiável apenas no sentido histórico, mas ela é confiável porque o seu autor é confiável. O seu autor é o próprio Deus. Se você confia em Deus, e se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, que foi Ele que inspirou, você precisa confiar na palavra de Deus como palavra de Deus. E se nós lermos de fato a Bíblia, todo o Velho Testamento é a história de um povo, de que Deus escolheu um povo, e que Ele fez uma aliança com esse povo, e todas as coisas que Deus falou para esse povo que iam acontecer com esse povo, aconteceram. O autor desse livro é fiel. A Bíblia afirma ser infalível. Em 2 Pedro 1,19 diz assim: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Pedro continua com uma descrição de como a Escritura passou a existir. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A palavra infalível significa incapaz de erro. Se algo é infalível, ele nunca está errado e é, portanto, absolutamente confiável. Da mesma forma, a palavra inerrante também pode ser aplicada à Escritura.
significa livre de erro. Simplificando para vocês, a Bíblia nunca falha. Deus criou o mundo do jeito que Ele é. Uma das coisas que apontam para Deus é a própria criação, é a própria natureza. Muitos criacionistas e pessoas que são cientistas mesmo e estudam as leis do universo constatam que o universo tem leis e eles não sabem de onde vêm essas leis, elas simplesmente estão lá e funcionam do jeito que funcionam. Então não adianta nós tentarmos mudar uma lei da natureza, e também não adianta a gente tentar mudar aquilo que Deus disse, porque aquilo que Deus disse é a verdade sempre vai prevalecer no final. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Um último ponto é o seguinte: o problema da nossa geração, da geração moderna, e que é o engano, a gente pensa que tudo que é novo é melhor. O iPhone 12 é melhor do que o 11. O computador que vai ser lançado daqui a pouco é melhor do que o que eu tenho em casa. Só que nem tudo na vida é assim. Nem tudo na vida é assim. E eu digo para você, a Bíblia não é iPhone, nem Android, que já é feito para ser atualizado de tempos em tempos. Assim como o nosso Deus é eterno e imutável, a palavra de Deus é eterna e imutável. Eterna e imutável. Não é a Bíblia que precisa de atualização, é a nossa vida que precisa de atualização. E a nossa vida só pode ser atualizada através daquele que nos criou e da sua palavra. Então, o último princípio da palavra de Deus é que a Bíblia ela é atemporal. Se Deus é eterno, a sua palavra não é temporal. A sua palavra não é perecível. Deus não é perecível, nem descartável, e nem passível de atualizações. Diferente da moda que é cíclica, que muda de tempos em tempos, as mulheres, calça boca de sino era ridículo, está voltando agora de novo, né? E vai. Eu já trabalhei com moda. E assim vai. A gente vê aquelas pochetes, né, Helena? Que era uma coisa brega há 5 anos atrás, tá hype total. Mas a palavra de Deus não é assim. Nós não podemos tratar a palavra de Deus como uma moda. A gente está falando da palavra de Deus. E aqui eu queria pensar com vocês algo que tem acontecido também nos nossos dias, mas que não é uma novidade. Muitas pessoas têm se levantado e têm falado o seguinte: imagina uma Bíblia onde não existe pecado, que não tem implicações para a nossa vida, onde todas as promessas ali contidas estejam ao nosso alcance sem que nós tenhamos qualquer compromisso com quem as prometeu. Com certeza essa palavra teria muito mais sucesso, né? Pode parecer boba essa proposta que eu acabei de inventar. Na verdade não fui eu que inventei, isso aí é mais velha que a minha avó, que já faleceu até. Mas de tempos em tempos, falsos profetas e pessoas mal intencionadas se levantam para apresentar novamente essa ideia. O Alistair McGrath,
alerta os cristãos, ele fala: ideias heréticas estão sempre sintonizadas com a cultura contemporânea, estão sempre mais sintonizadas com a cultura contemporânea do que com a ortodoxia tradicional. A heresia agora é moda. O Billy Graham, grande pregador, amigo do Johnny Cash, ele diz o seguinte: a Bíblia é mais atual do que o jornal que circulará amanhã. Então não caia no engano de que a Bíblia precisa ser atualizada, de que a Bíblia precisa ser reescrita, de que a Bíblia caiu em desuso, de que a Bíblia... Não caia nesse ponto. Sempre vai ter um filho do diabo para tentar perverter a verdade. Não sei se vocês perceberam, mas com a pandemia, muita gente se interessou pelo Apocalipse, né? Bateu medinho, estava lá vivendo a vida dissolutamente, né? Nem aí para Deus. Bateu a pandemia, começou a... Eu fico pensando, brasileiro também brasileiro o Brasil não é para amadores. Eu queria ver se desse um tsunami aqui, mas tu ia ver que no dia seguinte ia estar entupido as igrejas. Os cagão, tudo dentro das igrejas. Oh, meu Deus. Mas não há mesmo uma disposição. Voluntariamente, Deus continua aqui. Deus está se revelando. Só que o homem não quer se submeter e obedecer a Deus. O homem quer se livrar do problema. O homem quer uma ajudinha, uma melhoradinha na vida. Só que Deus não faz, meu pai falou a vida inteira, Deus não faz negócio com o homem, Deus faz aliança. Outra palavra que caiu em desuso na nossa geração: aliança. Que é isso? Aliança, compromisso. Deus me livre, quem? Né? Pelo amor de Deus. Aliança, compromisso, casamento. Meu Deus, Deus me livre. Então fica difícil. Mas Deus quer fazer uma aliança com o homem. E bem-aventurado é aquele que faz uma aliança com Deus, que entende esse propósito e faz uma aliança verdadeira com Deus. A moda muda, as culturas mudam, mas o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. A palavra de Deus diz o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que se revela para nós. Esse é o Deus que quer fazer uma aliança comigo e com você. O próprio Lutero, que a gente acabou de ver a história dele, ele falava o seguinte: a Bíblia não é ultrapassada e nem moderna, a Bíblia é eterna. Mas é óbvio que um texto bíblico que foi escrito há muito tempo, para pessoas de contextos diferentes, de épocas diferentes, ela precisa ser lida do jeito certo. Como disse John Stott, a igreja de cada geração deve procurar traduzir a fé para o idioma contemporâneo, a fim de relacionar o mundo imutável de Deus com o mundo em mudança. Mas a tradução é uma interpretação da mensagem, da mesma mensagem, numa outra língua. Não se trata de uma nova mensagem. Então é a mesma mensagem na língua de hoje. O teor, o conteúdo não muda. Pode mudar a linguagem, pode adaptar a linguagem. Nós tentamos ser contextualizados, nós tentamos falar, tento falar uma linguagem não tão rebuscada, erudita, eu falo a língua do povo, mas sobre a palavra de Deus, com todas as suas implicações, com todo o seu conteúdo, sem tirar nem pôr.
O nosso problema é que quando a gente entra por aquela porta, a gente começa a frequentar uma igreja evangélica, principalmente os novos convertidos, com tanta informação, com tanto YouTube, Instagram, não sei o que mais, a gente olha para o evangelho com a lente da cultura, quando na verdade nós deveríamos deixar a lente da cultura e colocar o óculos do evangelho para enxergar a cultura. O povo de Deus olha para a cultura com as lentes do evangelho, não o contrário. Então muita gente tem forçado a barra de querer socar a visão cultural atual dentro da igreja ou dentro do cristianismo, e não cabe, porque o cristianismo é muito maior, é muito mais amplo e vai ser divergente, porque a cultura é caída, a palavra de Deus não. Então, irmãos, esse princípio da reforma protestante, eu espero que eu tenha conseguido me expressar de maneira clara, é que a palavra de Deus precisa habitar ricamente em nós, novamente. Assim como há 503 anos atrás, Martinho Lutero falou: voltem para as Escrituras. Esse mesmo eco, esse mesmo reverb chega até nós e diz: voltem para as Escrituras, somente as Escrituras. Isso é um pilar da igreja que tem sido abandonado, e nós precisamos voltar para a Escritura. A Escritura não pode ser mais um adereço na nossa vida, ela precisa ser o centro da nossa vida. A Escritura precisa ser o centro da igreja. A palavra de Deus precisa ser o centro. Porque só ela pode transformar o ser humano. Martinho Lutero, depois que tudo isso aconteceu, ele falou o seguinte: eu simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus. Eu não fiz mais nada. A palavra de Deus fez tudo. A palavra de Deus fez tudo. Então, olha, nós precisamos crer na palavra de Deus. De verdade. De verdade. Voltemos ao Evangelho, voltemos à Escritura. Para encerrar, eu queria que a gente abrisse, continuasse, vira uma página de 2 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4 diz o seguinte: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mais atual que isso. Mas seja você sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Irmãos, eu não sei se vocês acreditam no Apocalipse, acreditam na segunda volta de Jesus. Se vocês acreditam na palavra de Deus, deveriam acreditar também nessas coisas. Os cristãos devem viver como se Cristo fosse voltar amanhã. Às vezes, por causa das coisas da vida,
nos nossos projetos pessoais, nós esquecemos a urgência que é viver uma vida digna do Evangelho. Viver como se Jesus realmente fosse voltar amanhã. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos voltar para a Escritura. A Escritura precisa voltar para os nossos lares, para as nossas casas. Nós precisamos ler a Escritura para os nossos filhos. A gente tem feito isso lá em casa. E vocês não sabem como é legal. Além de ser urgente, de ser necessário, é maravilhoso. É maravilhoso. Quando a gente assume a responsabilidade de que a Escritura volte para a nossa casa, o marido assume a responsabilidade da casa, do pastoreio da casa, de cuidar da família, de orar com a esposa, de ensinar a Bíblia para os seus filhos. Isso é responsabilidade nossa. Não dá para terceirizar. Deus não deseja que você terceirize. Que você apenas... Tem muita gente que vem para a igreja porque quer que a igreja ensine a Bíblia para os filhos. Só que não é papel da igreja ensinar para os filhos. Nosso papel. Nós somos os sacerdotes dos lares. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Só que para ensinar a palavra de Deus não precisamos saber. Só que para ensinar a palavra de Deus não precisamos nos interessar pela palavra de Deus. Então, para que a palavra de Deus tenha efeito nos nossos filhos, ela primeiramente tem que ter efeito na nossa vida. Se você é pai, se você vai ser pai em breve, assuma a responsabilidade de amar a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus, para que você possa ensinar a palavra de Deus na sua casa, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha. Quando eu conheci a minha esposa, ela sabia mais de Bíblia que eu. Eu era da música, né? Era música, tinha essa desculpa. Ela já tinha sido líder de célula, de grupo, disso, daquilo, e era só um cara que tocava violão. Mas um dia eu entendi que eu precisava ler a palavra de Deus. Eu comecei a ficar apaixonado pela palavra de Deus. Eu fiquei tão apaixonado pela palavra de Deus que eu até pensei em abandonar a música. Largar a música de mão. Porque muitas vezes a música me atrapalhava de buscar Deus, de ler a Bíblia. Porque eu tinha essa desculpa, né? Não, eu sou do louvor. O cara do louvor não precisa ler a Bíblia. Não precisa. Como é que eu vou louvar um Deus que eu não conheço? Como é que eu vou cantar os atributos de Deus se eu nem sei quais são? Então eu quero desafiar aqui os irmãos, diante dessa palavra, diante desse pilar que nós estamos, que é o solo Escritura, se de fato nós cremos na palavra de Deus, que nós possamos levar a palavra de Deus para a nossa casa, que a palavra de Deus possa habitar ricamente nos nossos corações. Não sei quem falou isso, não estava no meu esboço, mas uma vez alguém falou que quanto mais perto da palavra de Deus nós estamos, mais distante do pecado nós estamos. Isso é fato. Isso é fato. Você quer se distanciar do pecado? Quer largar a mão do pecado? Se aproxime da palavra de Deus. Se aproxime de Deus. Para mim vai ser uma alegria muito grande, poder ouvir o relato de irmãos aqui que ouviram essa mensagem hoje e que a partir de hoje resolveram encarar a palavra de Deus como palavra de Deus, não mais como um adereço, não mais como um livro aberto que está pegando poeira lá no Salmo 91 como se fosse uma mandinga, sei lá, um feitiço.
Salmo 91, ele só tem poder para quem tem uma aliança com Deus do Salmo 91. O Salmo 91 aberto, no Salmo 91 não tem poder algum. Mas se você fizer uma aliança com Deus do Salmo 91, pode ter certeza que ele vai ter efeito na tua vida. Então eu quero poder colher aqui depois os relatos. Se vocês precisarem da minha ajuda, eu quero ajudar os irmãos a introduzir a palavra de Deus dentro dos lares. E a gente vai ver as famílias sendo restauradas, os lares florescendo, as mulheres amando seus esposos, os esposos amando seus maridos, os esposos amando seus esposos. Meu Deus, que heresia! As esposas amando seus esposos e os esposos amando suas esposas. Foi mal. Apague o que eu falei. É que eu estava pensando aqui, deixa. Meu pensamento foi lá longe. Na hora que eu ia falar. Depois que a palavra de Deus, mesmo já sendo líder de igreja e tudo mais, depois que a palavra de Deus entrou na minha casa, não só como um detalhe, como de vez em quando, mas ela passou a ser, de fato, presente lá em casa, muitas coisas boas aconteceram. A gente pôde provar de muitas coisas boas. Inclusive o amor romântico, prático, se é que vocês me entendem, tem crianças aqui, a parte prática do amor, entendeu? Também fluiu melhor, então eu desafio vocês. Creiam na palavra de Deus, coloquem a palavra de Deus no centro. Assim como o Martinho Lutero fez, que a nossa igreja não seja uma igreja reformada, só de nome, só porque é modinha agora ser reformado, mas que de fato esse princípio seja uma verdade na nossa vida, seja um pilar na nossa vida espiritual, na nossa espiritualidade cristã. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos ensina o valor da Tua palavra. Que a palavra pregada aqui hoje penetre nos corações e nas mentes, Senhor. Que os meus irmãos, a começar por mim, que nós saiamos daqui hoje desafiados a viver a nossa fé, a viver por fé, crendo na Tua palavra e provando do poder da Tua palavra nas nossas vidas, na vida da nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, em nome de Jesus. Que a Tua palavra habite ricamente, como diz o salmista, no nosso coração. Que a gente possa olhar uns para os outros e enxergar o Evangelho visível na vida da igreja. Que nós possamos perceber a diferença de quem tem a palavra de Deus na sua casa, no seu coração, e de quem não tem. Ainda há tempo para nós, Senhor. Obrigado, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Nos dá mais uma chance de colocar a Tua palavra no devido lugar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês. No sábado que vem nós continuaremos essa série de mensagens com esses pilares da igreja e que também serão da nossa vida cristã. Que a palavra de Deus realmente entre nos lares de vocês. Amém? Então, que Deus abençoe. Eu espero vocês no sábado que vem, no horário, para a gente começar e poder desfrutar e poder cultuar juntos. Amém? Deus abençoe.